Bom dia, vamos nos sentando, a gente vai dar início aqui. Bom dia a todas e a todos. Agradecer a presença de todo mundo aqui, gostoso ver a casa cheia. E bem-vindos a mais uma edição dos Diálogos Smith. Meu nome é Fábio Storino, eu trabalho com o Fernando Nogueira, não pode estar aqui hoje, na Coordenadoria de Projetos de Inovação Pública, na Secretaria de Inovação e Tecnologia. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, para a gente conhecer um pouco da experiência do laboratório / unidade, primeira unidade do Descomplica SP, lá em São Miguel, conhecer um pouco dos desafios, dos avanços, dos aprendizados, conhecer um pouco da política de atendimento ao cidadão. A Lumena vai aqui falar um pouco. A Lumena, ela está vindo, a gente soube hoje, estava de férias, e está vindo aqui, ela estava fora de São Paulo, ela chegou agora de manhã, está quase chegando aqui, mas como a gente vai começar aí pela... A Vera e o Sérgio vão começar abrindo, a gente já pode dar início aqui. Bom, eu sou velho bastante para ter completado 18 anos antes da inauguração do primeiro Poupatempo no Estado, então eu tive, não sei se infelicidade ou felicidade de conhecer o que era antes, né? Então a gente está aqui com o Daniel, com a Vera, com o Sérgio, participaram da concepção, foram os grandes idealizadores do que foi a revolução do atendimento presencial no Estado de São Paulo e também participaram agora no município dessa mesma revolução 21 anos depois, né? A primeira unidade de Poupatempo completa 21 anos depois de amanhã. Tive um mês atrás, tive que ir no Detran, então eu senti um pouco do DNA de todos vocês lá também na praça de atendimento do Detran, então é muito legal ver essa revolução acontecendo nos vários órgãos e agora aqui na Prefeitura de São Paulo também. Então, sem mais demora, passo a palavra para o nosso secretário Daniel Annenberg. Bom, antes de mais nada, bom dia a todos e a todas. É um grande prazer realmente ter a casa cheia. Queria muito agradecer o Fábio, o Fernando, a equipe deles, que tem feito um trabalho brilhante. Parabéns. E ao Mobilab, que está nos recebendo aqui. Obrigado, viu? A gente sempre gosta muito de vir aqui ao Mobilab. Eu queria só falar algumas palavrinhas, mas começando por essa parte dos diálogos, dizer que nesses tempos bicudos em que há tanta intolerância no ar, tanta gente brigando entre famílias, amigos, etc., nada mais, nada menos do que diálogos eu acho que é tão importante. Eu acho que é fundamental essa proposta nossa de dialogar, de conversar, de debater, de discutir, de tentar achar soluções, né, de não concordar, de respeitar a opinião do outro, né, e isso é tão importante, por isso o Diálogos aqui eu acho que é um espaço importantíssimo para a Prefeitura e para todos nós. Né, a gente precisa realmente dialogar mais, né? Então esse espaço é fundamental por isso. Então agradecer mais uma vez a sua equipe, né, Fábio, Fernando, eu sei que está lá em aula hoje, mas é tão importante isso, vamos continuar porque realmente faz a diferença. Queria também agradecer muito, mas muito mesmo, a todos que ajudaram, não só a construir o Poupatempo, mas também agora o Descomplica e a nossa secretaria. Eu acho que um dos motivos para o Poupatempo ser o que ele é, e acho que o Descomplica está indo no mesmo caminho, é a importância fundamental do apoio das secretarias, dos representantes, dos pontos focais, das pessoas que trabalham em cada secretaria e que percebem como é importante, de fato, melhorar o atendimento ao cidadão. Então, para nós, e aí que a gente conhece um pouquinho a Lumena, por isso que eu queria introduzir, a Lumena a gente conhece daquela época que ela trabalhava no PROCON, junto com a Sandra de Castro e outras pessoas, e o PROCON foi um dos integrantes logo do início do Poupatempo, e sempre com uma postura muito presente, muito participativa, muito nos ajudando. Então, é muito importante, né, essa experiência que a Lumena traz e que vocês vão poder ver um pouquinho aqui hoje.
E aí agradecer muito todo mundo que trabalhou lá no Poupa Tempo, o Sérgio, o Álvaro que está aqui, obrigado por ter vindo, a Vera, a Odete, tantas pessoas que foram construindo, né, o Poupa Tempo e que faz uma pequena diferença no nosso dia a dia, né? A Vera sempre cita, e com razão, que a gente tinha um sonho lá atrás, era um sonho difícil, e que continua um sonho, acho que atual. Como melhorar o atendimento ao cidadão? Como fazer com que todos os órgãos públicos, de fato, possam prestar um bom atendimento? Isso não é simples. A gente vê pelas filas que tem na saúde, a gente vê pelos problemas que tem no serviço de transporte, assim por diante. Mas isso é o que nós queremos para a área pública, que a área pública atenda bem as pessoas, né? Se preocupe com as pessoas, tenha respeito pelas pessoas, né? E essa é a ideia. Acho que a ideia principal, inclusive, do Poupa Tempo, não é só a questão de agilizar processos, reduzir filas, isso também é importante, mas principalmente como fazer para que as pessoas se sintam acolhidas no serviço público, se sintam respeitadas, sintam que o serviço público funciona, né? E o Poupa Tempo, e o Descomplica hoje, é essa porta de entrada, é esse início, né? Se a gente não consegue melhorar esse atendimento, fica difícil depois a gente fazer o resto. E para melhorar esse atendimento, precisa muita coisa, precisa melhorar processo, precisa usar tecnologia, precisa capacitar as pessoas. Então, é muito importante que a gente discuta os fundamentos lá atrás do Poupa Tempo, discuta o que nós estamos fazendo agora com o Descomplica, e a Vera tem razão, passaram 21 anos, estamos fazendo algumas mudanças, algumas diferenças, a ideia do Descomplica digital, que o Sérgio vai falar um pouco, a ideia do atendimento lado a lado, e não mais um atendimento em frente, um atendimento cada um de um lado, né? Tem questões importantíssimas para a gente discutir. E por que são importantes? Porque também há 1 mês e meio, né, Bruna, a gente lançou a política de atendimento ao cidadão. O prefeito soltou um decreto que mostra que é o caminho onde a gente quer chegar. A gente quer que o município como um todo, as diversas secretarias e órgãos, tenham um atendimento com qualidade, com agilidade, com respeito. Então, é esse o caminho que a gente precisa trilhar. Por isso é tão importante a discussão hoje. A discussão para a gente avaliar quais são as bases que a gente precisa ter também em outros órgãos públicos para que a gente possa ter esse atendimento com qualidade. Eu não vou me estender mais, o Sérgio, aliás, é professor, fala muito melhor do que eu, né? E a Vera é fantástica, dá uma capacitação maravilhosa, né, agora para os próximos Descomplicas, e acho que a gente tem aqui uma oportunidade grande de debater um pouco esses pilares. O que a gente está discutindo, né? Aonde a gente quer chegar, de que forma e como a gente pode fazer de fato para chegar lá. Então, é um pouco isso que eu acho que a gente tem para trazer e, nesse sentido, os diálogos são fundamentais. Por isso, aproveitem o dia. Eu vou ficar só um pouquinho, eu tenho que depois ir para a secretaria, mas eu acho que a gente está trazendo aqui uma oportunidade única para discutir justamente o atendimento ao cidadão em todos os órgãos públicos. Super obrigado pela presença. Divulguem depois o que a gente está debatendo aqui, porque quinta-feiras, a terceira quinta-feira de cada mês, segunda, a gente sempre vai ter outros debates. Esse já é o que? 1 ano e meio, deve ser o 15º, 16º, enfim. Vamos continuar debatendo, porque debater é preciso. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. Bom, passo a palavra para a Vera Tocairim, que é da gerência do Descomplica SP, para começar esquentando esse debate. Bom dia para vocês todos. Tá. Bom, como foi falado aqui, há 20 anos atrás, nós montamos o Poupa Tempo, e é muito importante assinalar isso, 20 anos depois, porque a montagem de centrais de atendimento, reunindo vários órgãos e serviços das várias esferas de governo, aconteceu no país inteiro, com exceção ainda de Santa Catarina, e aconteceu também em vários países do mundo.
Então, muito importante assinalar isso. Tá? Ou seja, há mais de 20 anos atrás, o Poupa Tempo tinha como o slogan, tá? O cidadão tratado como cidadão. Ok? Agora, na apresentação de hoje, nós vamos ter um slogan diferente, tá? Que é cidadão e funcionário na parceria em busca da cidadania. Está cumprido. Nós vamos ter que cortar esse slogan, mas a ideia é essa. Tá? Por quê? Porque quando nós montamos o Poupa Tempo, nós tínhamos uma visão muito clara do papel do Estado, que era o Estado tem que ficar olho no olho com o cidadão. Isso pressupôs muitas transformações, mas principalmente transformação na maneira de enxergar o papel do Estado enquanto provedor de serviços. Ok? Na fala de hoje, vocês vão perceber que nós vamos... E a gente tem muito, eu diria até muito orgulho de falar isso. Se lá atrás nós instauramos um paradigma de atendimento, que não é só apenas, primeiro, considerar o atendimento não apenas como aquele momento em que ele está à frente do funcionário, mas a qualidade do atendimento pressupôs uma mudança substancial no conceito de ambientação do espaço, no conceito de conforto e mais. Nós somos pioneiros em relação à Lei de Acesso à Informação. Nós brigamos e construímos canais para a democratização do acesso à informação. Ok? Bom, passados 20 anos, é natural que os autores do Poupa Tempo não queiram repetir o Poupa Tempo. Não porque não acha que funciona e continua funcionando muito bem, mas mais porque as pessoas que conceberam o Poupa Tempo são pessoas muito inquietas. Muito inquietas. E a criatividade exige que a gente não pare com o rabo sentado na cadeira. A gente tem que pensar. Tem que pensar e refletir. E aí, Álvaro, eu dedico muito isso a você, porque fico muito feliz de você estar aqui, fico muito triste de você ter tido que nos abandonado, mas esta palestra de hoje, ela é uma cocriação de várias pessoas que estão aqui. Eu, Sérgio, Álvaro, toda a nossa turma aí de São Miguel Paulista, a Érica, tá? Então não foi uma criação individual, foi uma criação coletiva e dessa maneira que a gente gosta de trabalhar. Ok? Então vocês vão perceber, por favor, fiquem atentos, que é uma nova maneira, uma nova concepção de Estado. O que está por trás da fala do Sérgio será uma nova concepção de Estado. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Sérgio. Primeiro eu queria agradecer muito aos diálogos, ao Daniel Smith, né, e também a Lumena para estar aqui com a gente e participar dessa conversa sobre as inovações que a gente está pretendendo apresentar, né? O título é Inovações no Atendimento Presencial e tem esse subtítulo que é importante, que é Além dos Paradigmas. Então, um pouco da apresentação vai tentar recuperar que paradigmas são esses, né, que vêm do Poupa Tempo, e depois focar no que de diferente
está sendo introduzido agora no atendimento presencial. Bom, a primeira coisa a dizer, a enfatizar, já foi enfatizado aqui, mas na verdade o Descomplica SP, ele se introduz numa longa tradição de inovação no serviço público, inovação de cabelo branco já. O Álvaro estava aqui falando comigo que, legal, essa sala, quem tem cabelo branco sou só eu e ele. Mas a inovação, em 20 anos, eu não nasci assim e nem era assim. Além de pintar, não tem cabelo. Pintar é ótimo. Enfim, mas existe uma longa tradição de inovação, vamos falar um pouquinho a respeito dela. Quando essa geração aqui, só esse pedaço, começou a trabalhar no serviço público, né, foram nos anos 80 e tinha mais ou menos esses palavrões aqui, meio que faziam a cabeça da gente. O que a gente poderia trazer para dentro do serviço público? Era desburocratização, gestão por resultados, qualidade total, informatização, descentralização. Isso era o máximo na época, né? Era quase que um sonho fazer isso na época. E isso aqui se materializou, primeiro na nossa história, quando foi inaugurado o primeiro Poupatempo, em 97, que nasceu, na verdade, da cabeça da Vera, do Daniel, em 96. Né? Mas que acabou sendo inaugurado em 97, um tempo razoavelmente rápido, e muito tentando introduzir esses ideais no serviço público, em especial a questão da qualidade total. A ideia básica, tinha uma ideia aí, um mote, que era a gente tentar padronizar a prestação de serviços em massa com qualidade. Ou seja, como é que serviços eles conseguem ser prestados de tal forma que você deixe de cumprir exigências diferentes em cada lugar e consiga ter um atendimento de qualidade respeitoso à cidadania nesses lugares. E eu queria dizer para vocês o quão antigo é essa concepção, que na época, em primeiro lugar, ninguém sonhava que existiria internet. O Poupatempo é muito anterior à internet. A internet entrava no serviço público, desde 97, 95 já tinha internet, mas não se imaginava que isso poderia ter. E a gente contava na época vocês imaginam que estavam aparecendo as primeiras redes de computadores dentro dos prédios. De uma sala para outra, esse computador começar a conversar. Uau, eu estou enxergando o computador da outra sala. Bom, aí me vem com a novidade, a Telesp, que era a estatal de telefônica da época, inventou essa linha de LP, que era a linha permanente de dados. O que era isso? Porque você tinha o telefone, e você ligava e desligava. Aí explicavam para a gente, não, é um telefone que não desliga. Você fica o tempo inteiro ligado com outro lugar da cidade, e aí trafega dados para isso. Ou seja, eu poderia, olha a ideia maluca que era na época, eu poderia, no centro da cidade, enxergar o que estava no computador de secretarias em vários lugares. Que coisa louca! E aí isso poderia concentrar os serviços num lugar só. A ponta do serviço e as bases de dados nos outros lugares. E aí, nesse lugarzinho só, a gente poderia se concentrar no que era importante, que era a gestão do atendimento. Uma forte gestão do atendimento e da qualidade do atendimento. Então, a gente apostou muito na qualidade permitida por essa inovação inacreditável dos serviços da tecnologia. E com isso, de fato, eu acho que é importante assinalar, que já foi assinalado aqui, né? Algumas pessoas, como o Fábio falou, né, vivenciaram o antigo guichê, como era o serviço público, e com isso se produziu um novo padrão de atendimento de qualidade. O que é atender bem o público? Esse é o tal do padrão Poupatempo. E aí, só tentando recuperar um pouquinho, na verdade, fazer um padrão de atendimento não significa só você mudar os procedimentos dentro do que o funcionário faz, etc, etc. Mais que isso, ele só consegue fazer isso se consegue mudar as expectativas e o comportamento da população usuária.
E isso foi feito. Nessa época, a gente pode dizer até que, depois do poupa-tempo, as pessoas começaram a entender que de casa poderiam saber que serviços poderiam ter, em que local e em que hora. E pior, antecipadamente saber e ficar preocupado em levar os documentos todos necessários, né, e quais são as condições para ter acesso a esse serviço ou não. Isso era uma novidade na época. A gente a gente não tinha informação nenhuma a respeito dos serviços antes de fazer o serviço, antes de chegar lá e, esqueci o documento, esqueci não sei o quê. Você voltava 3 vezes para fazer cada serviço. A população inteira sabe que chega num lugar, há uma conferência inicial dos documentos, e a população agora exige a bendita senha. Antes as pessoas ficavam na fila, desde madrugada, esperando para ser atendida. Hoje, as pessoas exigem o direito à senha dela. É uma coisa incorporada pela população. Mas na hora que ela pega a senha, ela também já quer saber onde é que eu espero essa senha ser chamada, né? E aí, a gente, na verdade, introduziu essa coisa maluca, que é as pessoas vão até a espera e ficam olhando, mas será que chamou? Não chamou? Não tinha isso. Essa atitude que hoje a gente já considera como sendo um problema, porque introduz uma ansiedade no atendimento da população. A população, todo mundo ansiosa saber se chamou a senha, se não chamou a senha, era o máximo em qualidade de atendimento. E era mesmo. Isso era um privilégio, ter essa ansiedade e não as outras que a gente tinha antes. Mas na hora que chamou, cadê a mesa, né? E depois, quando você entra na mesa com o atendente, aí os procedimentos estão todos reguladinhos. E a pessoa, ela aprendeu que ela tem que obedecer o atendente. Trouxe a foto? Toma a foto. Trouxe não sei o quê? Toma não sei o quê. Então, a pessoa entra na linha de produção do serviço. E a população inteira está treinada a isso. É um feito maravilhoso, né? Muito bem. Mas depois de introduzir esse padrão, apareceu a dona internet. O que aconteceu com o serviço público com a introdução da internet? Você quer falar uma coisa, Vera? Não sei se vocês chegaram a acompanhar, aqui em 2003, já com a chegada da internet, nós fizemos uma iniciativa que também foi inovadora no país, mas por uma série de razões não avançou. Nós conseguimos, em 2003, a montagem de 2 laboratórios, vejam só, homem-computador, para analisar o relacionamento do homem com a máquina. Tá? E foi um trabalho muito bonito que nós fizemos. O Álvaro também esteve na liderança como protagonista principal dessa história, tá? Em que a gente analisou os primeiros serviços eletrônicos do Estado, tá? A sua interface, a navegação, etc., etc., e os primeiros portais também. Então, foram 2 laboratórios pioneiros no país, em que nós também fizemos aí um convênio com a Poli da USP, que tinham lá cientistas que faziam análise de usabilidade de produtos de mercado. Ok? Você quer falar mais alguma coisa? Bom, o que eu queria dizer para vocês é assim, hoje em dia, a internet revolucionou a relação nossa com os serviços em geral. E apareceram os serviços eletrônicos. E os serviços eletrônicos foram introduzidos no poupa-tempo através do chamado e-poupa-tempo, que na época, quando eles foram criados, o grande problema era o acesso dos cidadãos até a máquina, o computador, para fazer o serviço eletrônico. Então, eles funcionaram mais ou menos como uma espécie de cybercafé sem café. A pessoa ia lá, apontava a máquina, tal, a pessoa fazia o serviço, etc., etc. Isso hoje em dia também não faz muito sentido, porque as pessoas têm na palma da mão os serviços eletrônicos, no WhatsApp, às vezes, etc., etc., né? Mas, enfim, o que tem
Eu, na verdade, trabalhei muito em serviços eletrônicos depois, nesse pedaço aí. Agora, eu tenho que falar para vocês o seguinte. Apesar da revolução que os serviços eletrônicos fizeram, em geral, nos serviços, especialmente serviços de hotéis, não sei o quê, para viagens, etc., eu diria que no serviço público, o impacto que os serviços eletrônicos tiveram ainda é muito menor do impacto que teve o poupa-tempo nessa época aqui. Quer dizer, aqui deu uma bruta de uma virada. Agora, essa virada nos serviços eletrônicos ainda, de fato, não aconteceu. A qualidade dos serviços eletrônicos, a quantidade deles e a possibilidade de você utilizá-los, hoje, na verdade, ainda está um pouco aquém de conseguir fazer a revolução que foi o poupa-tempo naquela época. Bom, e aí, quando a gente foi chamado aí, com o Daniel para poder pensar o Descomplica, lógico que, pensando nessa tradição toda, a gente falou assim, bom, que inovação a gente vai introduzir agora com o Descomplica depois desses 21 anos? Porque eu garanto para vocês, o poupa-tempo hoje é muito parecido com o que ele nasceu. Tem 21 anos mesmo, é muito igualzinho. Então, o que tem de diferente agora? O que pode ser feito diferente? O que poderia ser feito diferente? Boa parte disso vai ser a gente tentar pensar qual deve ser o verdadeiro impacto dos serviços eletrônicos no atendimento presencial. Que isso aqui não estava sendo pensado antes. Né? Porque se fala assim, não, o cara faz em casa. E como se isso de fato fosse fosse resolver a questão. Então, aqui é só para mostrar a planta lá o quarteirão que tem a subprefeitura de São Miguel. Tem esse pedação aqui que virou o Descomplica. Como é que foi feito o Descomplica? Foi feito assim, esse pedaço aqui, ele é um padrão poupa-tempo da melhor qualidade. Foi caprichado para ser exatamente isso. E um excelente padrão de qualidade, poupa-tempo. Esse pedacinho aqui na frente, perto da entrada, seria para ser o tal E-Descomplica, que seria o E-poupa-tempo do Descomplica. E aí a Vera falou assim, não. Não vamos fazer E-Descomplica, vamos fazer alguma coisa diferente aí. Então, a gente resolveu implantar algumas coisas interessantes aí. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é a história. Aqui é a entrada. Quando a pessoa entra, logo encontra a famosa recepção, como em todo poupa-tempo, ganha a dona senha, e aí vai para a área de atendimento. Ter o atendimento convencional poupa-tempo. Aqui é diferente. O que tem aqui? Primeira coisa, a gente tentou fazer um ambiente que nem lembrasse o poupa-tempo. O que vocês pensam de poupa-tempo? Poupa-tempo é aquelas mesas, né? As placas, os painéis de senha, as áreas de espera, etc, etc. Aqui não tem senha, não tem área de espera, não tem posto de atendimento com o atendente esperando. Não tem nada disso. Vou mostrar uma foto aqui, vou ampliar um pouquinho para vocês verem. O que a gente conseguiu fazer lá, de mais diferente do poupa-tempo, foi isso. Você vê o pessoal aqui sendo atendido de uma forma meio informal. Tem um sofá aqui, olha aqui a Pamela atendendo essas pessoas aqui. O que é isso? Vocês já viram isso num poupa-tempo? O pessoal lá atrás, no sofá também, esperando. Como é que acontece a coisa aí e o que tem que acontecer nesse lugar? Muito bem, a primeira coisa é o seguinte. O atendente vai buscar o cidadão. Ninguém ganha senha para ser atendido em ordem lá. O atendente pega a pessoa ou então, se a pessoa entra lá, aborda diretamente. O que você quer? Primeira coisa é isso. A segunda coisa, aí a gente entra com essa palavra, eu acho esquisita, tá? Quem inventou isso foi o Álvaro, o conceito de ipirangarização, é dele esse conceito. E agora eu tenho que explicar. O conceito de ipirangarização, ele é explicado desse conceito aqui. Não tem esse negócio de não é aqui. O que significa isso? Qualquer pessoa que for apanhada por um atendente do poupa-tempo, tem alguns aqui, do Descomplica Digital, que tem alguns aqui, para não me deixar mentir,
seja o que for que a pessoa queira, vamos ajudar essa pessoa. Quando eu explico isso, eu sempre falo de onde surgiu a primeira ideia disso, a partir de um conceito do Álvaro, com uma experiência da Vera. A Vera, antes de começar a pensar o Descomplica, ela foi lá em São Miguel ver quem é que chegava e queria o quê lá na subprefeitura. E aí chegou um casal de velhinhos que queria casar. Aí falou, sinto muito, não é aqui, até logo, falaram o que para eles, né? Esse casal chegando aqui, ele tem que ser acolhido e falar, vamos descobrir como é que vocês casam. Vamos sentar aqui em algum desses pontos qualquer que tem para sentar aqui dentro, não importa qual. A gente vai entrar na internet e vai descobrir qual é o cartório, como é que faz os proclamas, se pode marcar, se a gente telefona para lá se for necessário. Vocês já sabem para onde vocês vão na lua de mel, vocês têm casa. Quer dizer, tenta entender qual é o problema da pessoa e resolver, não importa que problema seja, não importa se seja problema municipal, federal ou estadual. O Vinícius, outro dia, estava contando um caso que ele atendeu. Chegou uma pessoa e falou assim, eu preciso saber se uma pessoa, se me corrija se está errado, eu preciso saber se uma pessoa que morreu deixou ou não deixou testamento. Quem que sabe fazer isso? Essa pessoa está perdida. Pois então encontrou Vinícius. Vinícius sabe? Vinícius não sabe. Mas os atendentes do Complica Digital, eles têm uma capacidade e um treino e essa disposição de sentar com o cara e achou. Como é que isso existe serviço? Não existe, Vinícius? Então, ele não sabia. Mas o atendente é um cara que descobre como faz e ajuda a fazer. Tem nada a ver com o que é o atendimento normalmente que se espera de um atendente de um serviço público padronizado. Outra coisa que se faz lá é a inserção na vida digital. A pessoa é convidada a ela mesma a fazer os serviços que estão na internet. Ela mesma pesquisar. Então, a ideia é que a pessoa seja introduzida a ela mesma poder percorrer esse trabalho de pesquisa e ela mesma fazer o serviço que ela precisa. E outra característica, a gente chamava isso, agora a gente chama mais de cesta de serviço, é o seguinte, a pessoa foi lá no Poupa Tempo, no Descomplica, desculpem, foi lá no Descomplica Digital. É um ato falho horroroso. Isso é história. A pessoa foi no Descomplica, está lá em pessoa. Normalmente ela quer uma coisa só. Mas aí o atendente olha para ela e fala assim, esse cara com cabelo branco, será que ele tem o bilhete único já do idoso? Será que ele tem o cartão de estacionamento? Será que ele é candidato a um BPC ou a um benefício do Bolsa Família ligado? E aí oferece para a pessoa e na conversa começa a descobrir com a pessoa que pode ser oferecido para ela além disso tudo, além do que ela pediu. Então aproveita a pessoa que foi lá, faz barba, cabelo e bigode. Faz todos os serviços que são possíveis fazer com a pessoa lá. Né? Aquela menina que entrou há pouco tempo no Descomplica Digital estava contando que ela ficou admirada como isso é possível. Veio um garoto aí que queria fazer o alistamento militar. Ela ajudou o cara a fazer o alistamento militar. Aí o cara, a identidade dele estava rasurada lá, no negócio. Rasurada, estava rasgada, coisa assim. Já marcou dele fazer a segunda via da identidade dele. Aí já encaminhou o cara aí já instruiu o cara como é que ele pleiteia o financiamento do lado do Refis, lá do quê? De financiamento estudantil. E inscreveu ele no CAT, mandou ele uma senha verde para no CAT inscrever no programa de mão de obra. Quer dizer, o cara com 18 anos saiu com um monte de coisa de lá. E isso é uma coisa que naturalmente acontece no atendimento se o atendente tiver a liberdade de conversar com o cidadão e descobrir o que aquele cidadão precisa. Se não tiver um sistema de senha que nós introduzimos no Poupa Tempo e que à época foi uma grande inovação e que hoje pode ser um cerceamento da liberdade do atendente dialogar com o cidadão.
Porque aquele sistema que nós também estamos usando aqui, ele mede o tempo de atendimento. Ok. Então, essa mensuração do tempo de atendimento, ela tem que ser agora totalmente relativizada em função de uma outra maneira de atender o cidadão, que é fazer barba, cabelo e bigode. Eu não gosto muito dessa expressão porque não vale para mulher, tá? É bem machista, aliás, essa expressão. É bem machista. Porque, não, é verdade. Eu vejo ele fazendo aqui uma apresentação toda em lilás, em homenagem a nós mulheres, e usa uma expressão barba, cabelo e bigode. É complicado, hein, Sérgio? Mudar. Cabelo, unhas e pés, né? Bom, isso aqui é mais para ilustrar para vocês um atendimento que o Arthur, que é aquele cara ali, fez. Isso aqui é o Arthur, tá? Ele relatou isso dentro do WhatsApp do grupo lá. Mas mesmo o seguinte, chegou uma senhora que ela queria um e-mail. Por que ela queria um e-mail? Ela veio lá só para abrir um e-mail, porque ela precisava do e-mail para mandar um currículo. É isso que ela queria, ter um endereço de e-mail. E aí, ele falou, ela criou o e-mail, ela cadastrou na Nota Fiscal Paulista, que ela já não estava esperando, e fez boleto para o bilhete único de estudante. Bacana esse atendimento, né? Já fez 3 coisas. Mas aí, ela fez currículo para os filhos. E inscreveu os filhos em empresa, o Arthur lá ajudando. Aí, ela contou que tinha um problema lá com a administradora, então ela enviou um comprovante de pagamento para a administração do prédio, que estava cobrando vexatoriamente e ameaçando cortar a água dela. Aí o Arthur orientou sobre os direitos do consumidor e encaminhou ela para a casa de mediação para tentar resolver os direitos dela violados. Quer dizer, esse tipo de atendimento, a pessoa vai lá para abrir um e-mail e sai com isso? Essa é a diferença que a gente acha que tem que ter no acolhimento do cidadão para ele conseguir de fato expressar suas necessidades e vai costurando os serviços que vai precisando. Com isso, quando começaram a acontecer essas coisas, e depois de 3 meses de funcionamento, a gente já viu que a gente tinha feito uma coisa muito diferente lá, a gente chegou à conclusão, a gente fez uma reunião lá com o pessoal do Descomplica Digital, inclusive, e achamos que a gente, de fato, se a gente conseguiu sair do antigo guichê e foi para o padrão poupa-tempo, esse troço já não era a mesma coisa. Tinha uma outra experiência de serviço público começando aí. Nessa experiência, a gente perguntou para essa equipe aí do Descomplica Digital o que é que caracterizava essa experiência. Eles falaram que principalmente caracterizava essa diferença a relação com o cidadão, que ficava aparecendo muito mais com uma relação de parceria para resolver um problema do cara, do que uma relação entre um prestador de serviços públicos e um tomador de serviços públicos. Quer dizer, não é uma relação de prestação de serviço mais, é uma relação mais de parceria. E a gente começou a investigar como é que isso aí poderia ser melhor conceituado para que a gente pudesse reforçar o que estava aparecendo aí. E aí, na conversa com eles, uma conversa especialmente com o Arthur, surgiu essa coisa que a gente não sabia. Que a gente, na verdade, quando a gente fez o layout lá do Descomplica Digital, as pessoas tinham que ficar olhando a internet. Então, ficavam lado a lado, os dois, né, o atendente e o cidadão. E aí, os atendentes contaram para a gente que isso era essencial. Que uma das características mais importantes que tinha para estabelecer essa boa relação com o cidadão era o atendimento lado a lado. E essa foto aqui, ela quer que vocês percebam que isso aqui, olha que atendimento, olha, esse aqui é o Wilson. Olha como ele está atendendo esse cara. Você viu um atendimento tipo poupa-tempo normal acontecer desse jeito? Do lado do cara, ensinando ali como é que está a coisa, fazendo junto, olhando na tela o que está acontecendo. Olha aqui a Pamela atendendo esse cara aqui, que deve estar fazendo um alistamento militar ou coisa do tipo. Para vocês perceberem que isso aí faz, a gente resolveu investigar que diferença faz isso. Você atender o cara lado a lado, e não um em frente a outro. Porque, inclusive, um dos princípios
um dos princípios introduzidos no poupa-tempo foi o seguinte: parar com esse negócio do atendente estar acima e atrás de um vidrão separado do cidadão. O que o poupa-tempo fez? Botou os caras no mesmo nível. Um atendente, um em frente ao cidadão e no mesmo nível. E já foi uma revolução fazer isso. Tirar aquela barreira que tinha antes. E aí a gente começou a pensar sobre isso. A gente começou a prestar atenção em algumas características. Primeiro, é óbvio que aqui há uma proximidade e uma informalidade muito maior do que nessa situação. É perceptível, né? Você começa a ficar mais próximo deles. Outra coisa, aqui a posição, dois lado a lado, olhando uma coisa, estão olhando da mesma perspectiva. Sugere que tem uma perspectiva comum. Quando está frente a frente, pode parecer que sejam perspectivas diferentes. Quando não, contrárias. Quer dizer, a sugestão de frente a frente é uma coisa meio... ela tem uma sugestão que tem essa ambiguidade. Aqui, parece que os dois estão muito interessados, têm um mútuo interesse no que tem que ser resolvido. Aqui, parece que um está interessado um pouco no outro. Tem aquela coisa do olho no olho. O olho no olho é uma coisa bacana, que é um momento de verdade, mas pode ser também um momento intimidatório. Eu quero saber qual é a tua, o que você está fazendo, sabe assim? É diferente de, bom, vamos fazer junto o que tem que ser feito. É um outro espírito. Aqui, e essa característica é de cara muito relevante, que é a transparência, a confiança e a compreensão, que é parte do fato dos dois estarem vendo a tela. A gente tem depoimentos, assim, por exemplo, do cara que vai procurar emprego toda semana, e o atendente, no frente a frente, fala para ele, não tem a vaga. Quando ele é atendido lado a lado, ele fala assim, ele falou para a gente, cara, eu sempre achei que estavam mentindo para mim, mas não tem realmente. Quer dizer, a relação se desanuvia, cria uma confiança e uma transparência muito, muito superior. Fora que às vezes se torna um pouco mais até mais prático, porque na hora de preencher o cadastro, né, na hora que o atendente escreve o nome errado, a pessoa na hora fala, não, meu nome não é com S, é com C cedilha, ou coisa do tipo. E corrige coisas do cadastro, ele enxerga o que tem lá, ele ajuda o atendimento a acontecer. Mas também pergunta muita coisa. Então, o atendimento ele é diferente. Para o do atendente, acontece que ele e o cidadão estabelecem uma relação com muita iniciativa, colaboração e flexibilidade. Muito mais que um atendimento bem padronizado. Passa o documento, faz isso, faz aquilo, etc, etc. É um atendimento com muito mais variedade, flexibilidade e colaboração mútua. E, de uma forma geral, o atendente, ele perde essa característica de ser a mediação, o cara que está no meio do caminho entre ele e o serviço e o Estado. Ele não está mais no meio do caminho, ele está do lado do cara, e os dois, ele auxilia a relação direta do cidadão com o Estado. Ele fica do lado, ajudando o cara a fazer o serviço que está disponível já na internet para ele, por exemplo. Oi? Eu vou tentar. Aqui, na verdade, a gente fez um levantamento um pouco do que é que a gente perde no atendimento frente a frente, que aparece muito fácil no lado a lado, que é o que se passa na cabeça dessa pessoa que está sendo atendida aqui. Quando ele é padronizadinho assim, ó. Primeiro o cara abre a tela e fala, mas o que ele está fazendo? Vai identificar, será que ele vai aceitar o documento? Ela já começa a ficar pensando, meu Deus do céu, começa a ficar, será que ele vai aceitar? Vai consultar o cadastro, será que vai achar meu caso? O que será que está escrito aí? A gente fez depois levantamentos, as pessoas ficam muito surpreendidas. Cara, vocês sabem tudo isso? Ele não sabe, as pessoas não sabem. Sabe aquele cara que fica atendendo, que está escrevendo um monte de coisa? E você, meu Deus, o que ele está fazendo ali? Fica essa relação tensa, esquisita. Na hora de atualizar o cadastro, será que ele está escrevendo certo? Para que ele precisa saber isso? Tem, por exemplo, serviços públicos hoje que pedem que a pessoa informe o sexo e o gênero e a orientação sexual. Muito bem. Para quê? Porque ele pensa o seguinte, se eu contar
atrapalha ou ajuda? Se eu disser que eu sou transgênero, eu vou conseguir mais fácil o serviço? Ou se eu esconder? E essas coisas ficam completamente... Aí, como é que é? O cara tem que responder. Isso na internet tem, não é só no frente a frente. Quando vai ver as opções, aquela desconfiança se o cara procurou direito as coisas todas que tem para ele, se ele falou o que é melhor realmente para ele, ou se não é. Essa é uma hora difícil, que você precisa ter confiança no cara. Tem que explicar o que é isso. A pessoa ela fica na dúvida, se eu errar, se eu posso voltar atrás, posso refazer? E, na hora do comprovante, então, o que eu faço com esse negócio? Ele vale alguma coisa? Tem que guardar para o resto da vida? Então, essas dúvidas todas, a pessoa que entra no atendimento muito padronizado, ela sabe que ela está perdendo o tempo do atendente e tem que correr. Então, não faz essas perguntas. E isso aparece muito naturalmente nesse tipo de atendimento aqui. Então, o atendimento fica diferente também. E aqui, a gente fez uma espécie de comparativo conceitual entre o antigo guichê, o poupa-tempo e o Descomplica. É um pouco caricatural, em alguns momentos, mas ele acho que revela bastante coisas. Primeiro, no atendimento do antigo guichê, você tinha um homem comum e a autoridade burocrática. No poupa-tempo, esse cara já foi transformado num cidadão, consumidor de serviços, e esse aqui num servidor prestador de serviços. E aí tem esse negócio de que eles viraram parceiros para a resolução de um problema. Em relação ao tempo, aqui tinha total desconsideração ao tempo do cidadão. O foco do poupa-tempo é o seguinte: o cidadão perde pouco tempo, ele poupa o tempo. Aqui parece a coisa mais assim, o cidadão aproveita o tempo que está lá. É uma outra pegada, né? Aqui está associado a uma imagem de arbitrariedade e de burocracia. No poupa-tempo, há rígidos padrões de qualidade e isonomia. Todo mundo é tratado igual. Aqui, além disso, o importante é o que aquele cidadão precisa em sua situação singular, que é diferente da padronização. Esse slide aí é magnífico. Mostra em cada um desses. Esse slide é magnífico, viu, gente? Porque nós que somos mais velhos, vivemos todas essas 3 etapas, tá? O que é fundamental a gente ter a percepção do foco no cidadão de maneiras diferentes, tá? E principalmente uma nova concepção do papel do Estado na prestação de serviço. É isso que é fundamental vocês perceberem aqui por trás desses três maneiras de atender o cidadão, ok? Bom, aqui você tem o cidadão passivo. Aqui ele participa, mas para participar do processo, ele tem que entrar no processo de produção do serviço. E aqui tem aquela coisa da transparência e a participação do cidadão. Em relação ao atendente, isso é uma coisa que a gente queria frisar bastante. Esse atendente aqui, ele aprendia que ele era uma autoridade acima do cidadão, que encarnando o poder do Estado. E era desacato a ele, era prisão. Tinha uma plaquinha. Isso era antigamente. No poupa-tempo, o atendente, ele era um agente público, ele é ainda, e ele é treinado para ser isso, um agente público pela cidadania no Estado Democrático de Direito. Bem regulado e um profissional da democracia. Esse é o atendente do poupa-tempo. Aqui a gente está descobrindo quem é esse atendente, mas certamente ele é diferente desses dois. Ele é muito mais um cidadão ele mesmo. Um cidadão que exerce sua cidadania no serviço público ao cidadão. É uma coisa diferente, porque a gente acha que isso tem um resgate, ou seja, uma transformação do que a gente espera de um atendente no serviço público que a gente encontra. A gente espera quem? Um profissional que vai cumprir os seus deveres, um autoritário burocrata, ou encontro alguém que é um cidadão como eu e que vai me ajudar porque ele conhece mais as coisas e vai me auxiliar nisso aí. E aí,
enfim, o objetivo do atendente não é mais oferecer serviços pré-formatados mediante solicitação. Com a hiperengalização, vocês perceberam, mas não tem mais um órgão com a lista de serviços com cardápiozinho. Esse serviço, esse, aquele. É qualquer coisa. É qualquer coisa significa o seguinte, a central de atendimento hoje não é mais o local, é a internet. E pode fazer qualquer coisa, deve tentar fazer qualquer coisa. E o objetivo do atendente agora é viabilizar o que o cidadão precisa dentre as possibilidades legais, evidentemente. E aí ele vai ter que procurar descobrir e entender a situação singular do cidadão, vai avaliar a diferença entre a necessidade singular do cidadão e a oferta padronizada de serviços, que ainda existe, e vai orientar o cidadão como se relacionar com o Estado, considerando essa situação. Esse agora digamos, o que se espera de um atendente. E aí, tem o seguinte, isso está muito vinculado à existência de serviços eletrônicos e serviços que o cidadão pode fazer na internet e que estão no Descomplica Digital. Mas muito já pode ser feito em relação aos serviços que não estão na internet, são feitos com o sistema próprio, com as telas próprias do órgão, feito por um cidadão que é um atendente, que é credenciado para só ele botar a mão ali. Então, a gente está já... para esses serviços que não estão na internet ainda, a gente já está colocando algumas inovações para os próximos Descomplica que vão ser feitos, né, de Campo Limpo, de Santana e de Butantã. E aqui está ilustrado com esse layout de como é que a gente introduz essas modificações. Primeiro, tem uma área de espera. Significa, a pessoa continua ganhando a sua senha, vai sentar aqui e vai esperar tocar a senha dele. Isso a gente não está conseguindo ainda, para todos os atendimentos, resolver. Mas, a área de atendimento já vai ser lado a lado. Vejam aqui, isso aqui são mesinhas, tá? Com computador. Não sei se dá para entender bem isso. Mas aqui são banquinhos, aqui são as mesinhas. Aqui tem um atendente do lado do cidadão. E eles, vejam assim, eles se localizam, um do lado da mesa, outro do lado da mesa, e atendem. Como é que é esse atendimento? Se é com a tela normal do sistema, é com a tela normal do sistema, e a pessoa vai perguntando as coisas, e vai atendendo lado a lado, simplesmente. E a gente está vendo como é que pode ser modelados e remodelados os atendimentos presenciais com os sistemas atuais. Mas algumas secretarias já têm serviços eletrônicos. Então, vai sentar aqui do lado e, em vez de atender na tela normal, vai ensinar o cara a fazer. Vai abrir na internet e falar, agora vamos fazer, agora você faz, agora aparece tal tela. Porque a gente sabe que é complicado você fazer serviço eletrônico sozinho, sem ajuda a primeira vez, né? Outra coisa importante é que isso aqui virou um salão único, sem separação de espaço de atendente para cidadão. Sabe no poupa-tempo, tem lá o cercadinho do atendente, o cercadinho do órgão, e depois, fora dele, fica um cidadão circulando. Aqui, circula o pessoal pelo espaço inteiro. Então, o ambiente e a forma de ocupação de espaço muda muito. E traz a oportunidade do atendente, pode pegar a pessoa na espera, já começar o atendimento aqui, já sabe aquela coisa de acompanhar o cidadão até o local de atendimento, já começa uma conversa, já começa a saber como é que as coisas podem ser feitas. Ele pode também acompanhar o cidadão depois do atendimento e pedir uma avaliação para ele, etc., ou sugerir outros serviços que ele pode ter em alguns outros lugares. Para avaliar isso, a gente também está pensando que vamos precisar de novas dimensões do que é qualidade de atendimento. As qualidades normais de poupa-tempo está aqui. O acesso ao serviço, tempo de atendimento, tempo de espera, o tempo de triagem, o custo, conforto, resolutividade, confiabilidade. Isso aqui é o que normalmente se mede. Agora a gente vai ter que medir coisas diferentes. Singularidade. Se de fato o cidadão sentiu que olharam ele como uma pessoa singular com problemas singulares. Oportunidade. Se aproveitaram a presença dele lá para conhecer mais necessidades dele e oferecer as coisas que para ele aproveitar a oportunidade de estar lá. O coaprendizado. O cidadão entrou lá, ele tem que sair sabendo mais sobre si mesmo e sobre o Estado, e o atendente aprende também. E, por último, a transparência e a participação do cidadão
com a coisa só virando a tela, a gente já faz um monte disso aí. Bom, é isso. Desculpem eu ter avançado um pouco o tempo. Oi? É nesse aí. Só um minutinho. Muito obrigado, Sérgio. Estourou um pouquinho o nosso tempo, mas eu acho que, como vocês, eu estava encantado assistindo também, conhecendo essa experiência. Enquanto estão preparando a apresentação, essa aí. Queria só apresentar, então, a Lumena Balabem, que é a ouvidora geral da Controladoria Geral do município. Então, gente, bom dia. Primeiro, desculpa pelo horário. De fato, a chuva da manhã eu não tinha incluído no meu planejamento de estar aqui, então eu peço desculpas pelo horário. Bem, eu vou falar sobre a defesa do usuário do serviço público, que alguns aqui até já ouviram, reconheço algumas pessoas aqui de ouvidoria, o que é muito bom. E por que eu vou falar sobre isso? Porque eu tive encontro com a Vera, com o Sérgio, né, nessa nossa interlocução entre Controladoria e Smith, e a gente tem muita coisa em comum. Na verdade, acho que esse é o ponto principal que me trouxe aqui, né? E eu vou tentar mostrar alguns itens que estão no próprio decreto que regulamentou a Lei de Defesa do Usuário Federal, que vão fortalecer essa nova visão de atendimento presencial. Então, esse é o meu propósito aqui. Por favor, me perguntem, me interrompam, porque esse é o objetivo, dialogarmos, né? Enfim, o nosso decreto municipal 58.426 é um decreto que regulamentou a lei federal, como eu já mencionei, 13.460. Então, é uma base legal. É importante ter uma base legal, principalmente porque é da defesa do usuário do serviço público. Quando nós tivemos essa terminologia, usuário do serviço público, assim como o Sérgio colocou um pouquinho da linha do tempo, de fato, quando se discutiu o usuário, era para contrapor, lá na década final de 80, começo de 90, para mostrar a diferença do consumidor, que tinha uma relação de consumo, e do usuário, que tinha uma relação de serviços. E na década de 90, nós tivemos uma grande redemocratização e remodelação administrativa, com o surgimento das agências. Foi falado aqui da Telesp. O telefone era um bem. Você fazia um inventário, você tinha a casa, o carro e o telefone. Virou um serviço, né, por assinatura. Então, houve toda uma revolução também administrativa daquele que usava o serviço, tanto da administração direta e, posteriormente, os chamados serviços concedidos. Então, para nós, embora exista essa terminologia, é o cidadão. Eu acho que esse é o ponto, é o nosso foco, é o cidadão. E com a lei federal que surgiu somente o ano passado, regulamentando um artigo previsto na Constituição, o município se adaptou e fez este decreto, elaborou, enfim, discutimos esse decreto e foi promulgado o decreto 58.426, focado no cidadão paulistano. A primeira coisa que ele estabelece é uma política pública, que já existe, mas ela também precisava, como foi mostrado na linha do tempo, nós temos que nos atualizar, nós temos que repensar. Essa inquietude ela é necessária, até porque a sociedade ela nos pede isso. Aqui, para quem já leu em algum momento, né, o Zygmunt Bauman, ele fala que nós estamos numa sociedade líquida, que ela se esvai, ela é muito rápida, ela se transforma, e, portanto, nós temos que acompanhar aquilo que nos pede, nós que estamos no poder público. E um dos itens é que determina que tem um canal direto de comunicação com o usuário. Logo que surgiu essa determinação, eu ouvi de outros ouvidores, bom, acho que nem vai ter mais canal presencial. E aí tenho que defender, sim, o canal presencial, o canal
de atendimento aonde você, de fato, está presente, disponível, você, enquanto poder público, disponível para o cidadão. Então, foi uma discussão interessante, porque muitos entendiam que era uma coisa superada. Por quê? Porque o atendimento presencial ele tem muitas variáveis, ele tem muitos controles que devem existir. De fato, ele dá muito trabalho e talvez até um investimento, um custo diferenciado. No entanto, o resgate da própria cidadania, como a gente viu aqui, ele se estabelece com muito mais clareza e coaprendizado, já estou copiando você, no atendimento presencial. O outro item da política que também vai nessa linha é que devem ter serviços de informação para quê? Para o acompanhamento e a fiscalização do serviço público. Ter um protocolo, como disse o Sérgio, é a exigibilidade de uma resposta. É um compromisso, né? É, de fato, uma aliança no sentido de parceria, como foi colocado, de corresponsabilidade com aquilo. E, portanto, a partir desse momento, eu sei que eu estou numa determinada fase do atendimento e, portanto, posso acompanhar esse atendimento. E mais ainda, eu posso até fiscalizar o serviço público, que é outra coisa interessante, porque se coloca na mão do cidadão o controle social. Ele pode e deve acompanhar e contribuir para o aprimoramento do serviço público. O outro item é a existência de mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos. Rapidamente, nós tínhamos um paradigma de que tudo que, porventura, eu tivesse de conflito, eu poderia levar para um terceiro, na pessoa do juiz, representante do Poder Judiciário, que ele ia resolver. Essa ideia adversarial, nós, e me incluo nisso, de atendimento presencial, muitas vezes eu ouvi, eu vou te processar. Então, é aquela situação onde eu estou me confrontando com você e vou levar isso para um terceiro, resolver o meu problema. No entanto, também do próprio Poder Judiciário e também juristas, muitos até vinculados ao Código de Defesa do Consumidor, eles acabaram mostrando que este não era o caminho natural. Pelo contrário, que existia aquele famoso sistema multiportas, ou seja, eu posso ter outras formas de transformar o conflito num consenso. Existem meios, existem técnicas e métodos. Só que, para isso, precisa que haja um reconhecimento do outro. Um dos pontos também é que, para o cidadão, ele passa a ter direitos e deveres. Eu só vou estabelecer uma parceria se eu reconheço que o outro tem também uma contribuição para a solução daquilo. Então, entre os itens, por exemplo, dos direitos, a presunção de boa-fé. Tem aquela situação de pedir uma série de documentos e de burocratizar demais para ver se o cara está falando a verdade, né? Então, a presunção de boa-fé é uma premissa. Isso lembra muito o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a vulnerabilidade do consumidor, né? Então, é uma condição dele. Então, ele precisa, sim, ter meios e direitos para que ele esteja equilibrado na relação de consumo. É a mesma coisa no âmbito do serviço público, na hora de prestar ao cidadão. Tratamento com igualdade, todos aqueles que procurarem um atendimento, cumprimento de prazos e procedimentos. É comum, né, recebermos na ouvidoria, olha, mas eu não tenho prazo para cumprir, ou esse prazo não vai dar para cumprir. Pois é, aí é um exercício interno nosso, de que nós temos, se eu tenho respeito pelo outro, eu tenho que ter uma forma
de cumprir e de demonstrar coerência com o que está na teoria, na prática. E é o cumprimento de prazos e procedimentos. Simplificação dos processos, compartilhamento de informações. A palavra compartilhamento está no decreto. Ou seja, eu só compartilho aquilo que eu reconheço no outro uma parceria, né? Se você gosta de uma mensagem, você compartilha. Você acaba se doando ou acaba transferindo para o outro alguma coisa que você gostou. Então, o compartilhamento de informações é fundamental. E o acompanhamento e avaliação dos serviços. Como foi muito bem colocado aqui, né, de que maneira eu, de fato, tenho a prestação de serviços num sistema de parceria, que como se propõe aqui, mas eu também vou avaliá-lo. E os deveres. O cidadão também deve usar adequadamente os serviços, fornecer as informações pertinentes. Isso é muito interessante, principalmente no âmbito da denúncia. Ele tem tanto receio de denunciar que ele faz a denúncia com metade dos dados objetivos que são necessários, porque ele tem medo de ser reconhecido. Ele quer confiar aquela informação, mas ele confia desconfiando, exatamente isso. Também tem o dever de colaborar para a adequada prestação de serviço. Colaborar como? Melhore isso. Olha, melhore aquilo. Aquele tempo de farol, ele é muito demorado, ele é muito rápido e eu não consigo atravessar a rua. Eu posso colaborar. E preservar as condições, especialmente dos bens públicos. Por quê? Este zelo é porque tudo é nosso, não é meu, não é seu, é nosso. Então, essa ideia de direitos e deveres está prevista no decreto. E aí surge no próprio decreto, como surgiu na lei federal, um certo resgate do papel das ouvidorias. As ouvidorias, no Brasil, de uma maneira geral, elas surgiram na redemocratização brasileira, em 85, e de lá para cá ela tem toda uma linha do tempo histórica. No entanto, em alguns momentos, também se questionou o papel da ouvidoria. De uma certa forma, o decreto resgata isso, por quê? Porque lembra, e aí uma questão conceitual de base mesmo, de que a ouvidoria ela tem que promover a participação do cidadão mediante o quê? Palavra que foi usada pelo Sérgio, acolhimento das manifestações. A palavra acolhimento é aquilo que literalmente eu abraço, que eu trago para junto, né? Porque eu, de fato, diga, você pode entrar na minha casa e abrir a geladeira. É exatamente isso. Você entra num locus que é do poder público e você senta na mesa redonda, que é um dos princípios da mediação, inclusive, né? Onde você está tratando de igual para igual. Incentiva a participação, a transparência. A transparência é, de fato, aquela forma pela qual você sabe que o outro está dizendo a verdade. Que, de fato, às vezes, esse serviço não posso, como foi falado aqui, não tem a vaga. Mas é verdade, eu estou sendo transparente com você. Ou não teve orçamento, não foi limpo o córrego. Enfim, mas a transparência, ela é também um elo, estabelece credibilidade. O acesso à informação e o controle social. Acesso à informação, eu costumo sempre dizer, e repito porque acredito nisso, a informação é uma ferramenta de cidadania. Ela traz esse coaprendizado, como foi dito, porque a partir dali, uma informação ela estimula a outra, a essa busca, a essa procura, e o que foi mencionado em relação a quem está no Descomplica Digital, essa visão 360 graus. E as ouvidorias devem analisar o quê? Os dados para quê? Para propor, ter proposições de quê? De correção, de prevenção e falhas e omissões na prestação dos serviços públicos. Eles ainda são muitos, há uma grandeza na cidade de São Paulo, consequentemente,
tem que ter esse olhar de melhoria contínua. Também a própria Controladoria, por meio da Ouvidoria Geral, vai expedir alguns atos normativos, e aí vem aquele lado da padronização necessária, mínima, para ter uma qualidade na prestação de serviço. Então, isso também é necessário, ninguém está descartando. No entanto, esse eixo de procedimentos e sistemas, identidade visual, é importante, até para dar coesão naquele trabalho que está sendo executado. Também trouxe CODUSP, que é uma coordenadoria de defesa do usuário, e que vai ser responsável especialmente pelo planejamento da política pública que eu mencionei, que está no decreto. E aqui eu queria só destacar o item mediação de conflitos, até porque na minha conversa com a Vera, aquilo do... Será que isso interfere, está batendo de frente com outras iniciativas? Eu vou colocar aqui a minha visão. Eu entendo que não. Primeiro, porque mediação de conflitos é uma das formas, é um método, é uma técnica para que você conduza as pessoas a elas mesmas resolverem a sua pendência ou prevenirem a sua pendência. Como eu disse, o sistema multiportas tem várias técnicas. Eu me familiarizei bastante com a conciliação, porque exatamente no PROCON estadual, que fazia parte do Poupa Tempo, tinham as audiências de conciliação, né? Então, é um método parecido, mas não é igual. Então, o que acontece? No nosso país, nós tivemos esse, vamos dizer assim, essa preservação dos meios alternativos de solução de conflitos, alguns chamam de métodos alternativos, e esses métodos, eles foram evoluindo até que em 2015 nós tivemos 2 marcos legais, muito importantes. O primeiro, previsto no próprio Código de Processo Civil, que estabeleceu que durante um processo judicial, o juiz pode entender que ele suspende a instância e chama um mediador cadastrado e submete as partes àquela mediação ou à conciliação. E ele até recomenda quando usar uma técnica ou outra. Isto é no Poder Judiciário, está no Código de Processo Civil, e nós temos uma legislação que estabelece, inclusive, que o Tribunal de Justiça de São Paulo tem os SEJUSCs, que a Casa de Mediação, de fato, está vinculada nesse termo de cooperação com o Tribunal de Justiça e que faz aquilo que o SEJUSC estruturou. Ok. No entanto, nós temos uma outra lei, que é a 13.140, de 2015, que fala da mediação extrajudicial. E aqui, cada um de vocês que quiser estudar mediação, é muito clara essa lei. Qualquer pessoa, desde que seja escolhida, ela pode estar na condição de mediador ou de conciliador. Tem, claro, uma capacitação, tem pré-requisitos, mas, como também tem uma linha do tempo histórica, em alguns momentos, lá atrás, na década também de 90 e pouco, no meio da década de 90, nós tínhamos alguns juízes de paz que ainda existem, né, que faziam mediação, principalmente nos antigos CICs, Centros de Integração de Cidadania. Então, embora não sejam tão conhecidos, mas essa legislação trouxe essa possibilidade e textualmente coloca, inclusive no poder público. Então, é possível várias alternativas, não há uma exclusividade do SEJUSC, mas existem outras opções. E sendo um método, ele pode ser aplicado no dia a dia, pode ser aplicado em casa, no momento, enfim, que seu filho quer a chave do carro e você não quer que ele saia com o carro. Mas pode ser aplicado também no relacionamento, principalmente presencial. E a definição da lei, não é uma coisa que é uma definição pessoal, diz que considera-se mediação o quê?
uma atividade técnica. Então, pode ser aprendida, desenvolvida, capacitada, que é exercida por um terceiro, que é imparcial. Ele não é a parte, sem poder decisório. O mediador é aquele que facilita o diálogo, mas ele não decide, ele não intervém. Que pode ser escolhido ou aceito pelas partes. E aqui eu sempre digo, por que a pessoa foi na ouvidoria? Ninguém obriga ninguém a ir à ouvidoria. Existem tantas formas da pessoa se manifestar, na rádio, no grupo social, enfim, no Facebook. Mas, quando ela vem, ela está escolhendo para que você o acolha. E esse terceiro vai fazer o quê? Vai auxiliar. Ele é o facilitador que ele auxilia e estimula a que as partes envolvidas, ou a parte envolvida, identifique e desenvolva soluções consensuais para a controvérsia. E essa controvérsia pode ser real, pode ser uma controvérsia, às vezes, que a pessoa acha que é uma controvérsia, mas quando ela chega e ela é atendida, se verifica que ela, uma vez instrumentalizada pela informação correta, de que, às vezes, ela não tinha aquele direito que ela imaginava, mas ela aprende qual é o direito que ela tem. E também pode ser uma questão preventiva. Vai mudar todo o traçado de uma determinada vila, o traçado de mobilidade do fluxo de veículos. Ok. Você pode preventivamente, numa mediação comunitária, também aplicar essa técnica. Então, não é uma coisa estanque. E aqui, o que encontro exatamente com a fala do Sérgio, é que a ouvidoria ela sempre foi um encontro de interesses divergentes expressos. É aquilo do eu pedi um serviço, eu não tive, eu quero denunciar uma determinada situação, ou eu quero um pedido de informação porque eu acho que o poder público não está dando a informação como deveria, não está transparente. Em geral, ela traz essa divergência. Mas o que nós trabalhamos, como a gente sempre diz, com o lado positivo do conflito. Não o lado da divergência, do adversarial, do contencioso que é do judiciário, mas com o lado do aprendizado, da oportunidade, do estabelecer o diálogo e do aprendizado você gera o quê? O desenvolvimento daquela pessoa como cidadã. Então, sendo a ouvidoria um espaço público legítimo de exposição do seu interesse, é um local onde eu posso chegar e dizer, olha, eu quero desta forma. Rapidamente, num determinado momento, em contato com outras ouvidorias do Estado, teve uma reintegração de posse da CDHU. Num determinado terreno, tinha uma senhora que tinha um filho que tinha um problema neurológico e ela precisava de uma assistência diferenciada. Bom, vamos buscar uma habitação para essa pessoa. Não tem na CDHU, a ouvidora fala com a ouvidoria geral, fala com a subprefeitura local, tem um benefício do aluguel social, mas precisava de uma moradia. Resumo, vamos falar com a Coab, será que é possível? Enfim, é uma situação diferenciada, mas a Coab é distante da onde o menino faz tratamento, tem o atende que pode levar, enfim, é isso. E a fala do Sérgio me lembrou, há muito tempo atrás, que isso não era estruturado, mas em muitos momentos foi feito. Portanto, a prevenção e a solução, ela é construída pelas partes. Essa é a síntese dessa definição. E, com isso, a gente tem o tripé, que eu sempre coloco, que é o tripé da própria defesa do usuário do serviço público, né? Onde a administração vai estar par a par com o usuário, mas ele tem um compromisso de prestar a informação, o compromisso com a qualidade do serviço e a melhoria contínua,
e o compromisso de trazê-lo para um controle e participação social. Temos ainda, no nosso decreto, rapidamente, um conselho de usuários que vai ser formado. Tem, inclusive, a participação de Smith, além de 7 pessoas que serão eleitas, enfim, para participar do conselho. 7 da administração pública e 7 pessoas da sociedade. Aqui, o conselho vai, inclusive, se manifestar sobre consultas que poderão ser endereçadas, né? Por exemplo, a pessoa fez o acordo no PPI e está lá muito expresso que, se atrasar uma parcela, talvez perca todo o acordo. Pois é, será que, de fato, isso atinge uma necessidade de uma política pública? Será que não? Isso pode ser enviado, é só um exemplo, entre muitos outros. E também vai o Conselho contribuir para diretrizes do atendimento, além de avaliar a atuação das próprias ouvidorias. Então, em síntese, que não além da nossa conversa, mas não tinha visto a apresentação do Sérgio, eu estive, no mês passado, num comitê de ouvidoria e atendimento, e o objetivo era falarmos do cuidado no atendimento, principalmente em relação às pessoas com deficiência. E aí eu ouvi de uma das coordenadoras desse encontro, que é uma pessoa que não tem visão, ela disse o seguinte: a dependência compromete a qualidade de vida. Eu achei, aquilo me tocou de uma forma que eu não consegui esquecer. E eu trouxe essa experiência aqui porque eu acho que eu tenho que compartilhar. Dependência, se você for ver o significado, né, é aquilo que você subordina ao outro, que você sujeita ao outro, que o outro não tem autonomia. É claro que ela colocou isso, especialmente no atendimento de alguém que não tem visão. Mas isso é válido para todos, porque, no fundo, o que maravilhosamente o Sérgio mostrou é que existia uma certa dependência do cidadão quando ele estava diante do guichê, né? Só que você também tem a palavra dependência, que você vai cuidar do outro. E você pode cuidar no sentido de emancipá-lo, de instrumentalizá-lo, no sentido de criar uma interdependência, que é um segundo momento. E aí você pode evoluir, e deve evoluir, e chegar no terceiro momento, que eu acho que a política de defesa do usuário traz isso, que é o momento eu batizei de reciprocidade. Então, quando o Sérgio fala em parceria, eu falei, acho que essa palavra, para mim, é o terceiro momento, né, que é a reciprocidade. Quando você estrutura uma mediação, você pode estruturar com uma mesa redonda e conversa entre as partes. Estou vendo o João aqui, da Ouvidoria da Saúde, nós estivemos conversando a respeito, né, do que seria a mediação, e o João me contou, posso contar para todos, compartilhar, que ele estava fazendo um levantamento daquilo que é judicializado, né? E tínhamos a questão das fraudas, né? E aí é olhar por que, mas tem um protocolo, tem um número X de fraudas que são disponibilizadas, mas será que aquela pessoa não tem uma realidade diferente e que, no caso dela, ela precise de um número maior, né? Mas você vai saber disso quando? Conversando com a pessoa, não é? Por que você precisa de um número de fraudas? Porque o cuidador troca toda hora. Opa, então não é uma necessidade, de fato. Mas, se a pessoa se locomove, então também é uma outra situação. Agora, se a pessoa está acamada, não sai da cama, enfim, tem uma outra patologia, você tem que conversar, em outras palavras, ouvir o que o outro tem para dizer. E esta conversa, ela é permeada de quê? De perguntas. E é isso que eu sempre coloco como uma síntese para criar o diálogo e a reciprocidade.
Quando nós conversamos também, eu, Vera e Sérgio, quando ela foi me contando do Descomplica Digital, essa situação que a mãe quer um endereço eletrônico para mandar currículo, porque alguém perguntou. Porque alguém perguntou. Então, em síntese, a mediação, em sendo uma técnica, ela tem que saber fazer as perguntas certas. Uma má pergunta tem uma má resposta. Também é um jargão, mas é válido, né? Então, a reciprocidade ela se estabelece ou de uma maneira estruturada, como eu conversei com o João, ou de uma maneira transversal, como foi colocado na Descomplica Digital. Você passa a ter esta técnica. Portanto, ela não bate em outras iniciativas. É apenas uma iniciativa a mais. E, com isso, eu agradeço a todos, fico à disposição e, mais uma vez, obrigada a Vera, ao Daniel, ao Sérgio, enfim, a todos de SMIT pelo convite. Muito obrigado, Lumena. Convido o Sérgio para sentar aqui. A gente está com o tempo estourado, mas os dois palestrantes se dispuseram a ficar mais alguns minutinhos para conseguirem responder alguma pergunta ou provocação de vocês. Então, abro então para a plateia. Peço só que seja objetiva, né, por conta do tardar, as perguntas. Vai. Aqui eu deixo para ele. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu me chamo Denis Dantas do Carmo e tenho a oportunidade de trabalhar na IMASP, Escola Municipal de Administração Pública aqui de São Paulo, e em conversa com a Vera nós vamos estar buscando auxiliar as capacitações e formações para os novos atendentes. Mas eu gostaria de explanar uma política pública que a gente vem tendo ao longo dos anos na Prefeitura de São Paulo, que trata exatamente das pessoas que atendem, em que sua maioria são das carreiras de agentes de apoio e de AGPP, assistentes de gestão de políticas públicas, e que tem diferenças em suas, vamos dizer assim, execuções, mas na prática acabam executando os mesmos afazeres. E nós enfrentamos essas dificuldades de políticas públicas quando falamos da gestão, né, porque nós estamos aí com diversos grupos de trabalho finalizados, alguns deles que nem têm impacto financeiro para poder ser ajustado, como no caso de mobilidade, transferências desses servidores, que antes de iniciar o Descomplica, teve até uma propagação de divulgação para os servidores que gostariam de fazer parte. Só que muitos deles, principalmente aqueles que atuam na Secretaria da Saúde, acaba não sendo liberado. E quando os servidores têm a oportunidade de ver esse quebra de paradigma realmente, e já até parabenizo todos os envolvidos, que isso é um atendimento humanizado, mais do que parceiro, né? A gente ter essa reciprocidade também. Muitos gostariam, eu tenho convicção, de fazer parte desse projeto. Só que a nossa política interna não permite isso. E diante de tantos estudos que já foram realizados e tendo as condições de apenas executar, a minha pergunta é: como que nós poderíamos convencer os nossos responsáveis para que executem esses projetos e permitam que também os servidores possam tirar um pouco esse estigma de que não presta, de que é braço curto, de que não trabalha, sendo que muitas das vezes a própria prefeitura é que acaba sucateando e não permite esse excelente atendimento. Denis, acho que você pegou o nosso calcanhar de Aquiles. Obrigada, viu? Não sei se vocês perceberam, tá? Na colocação do Sérgio, que neste novo jeito de atender, nós estamos dando dignidade ao servidor público que presta atendimento.
ele não poderá ser mais considerado, neste novo jeito de atender, um mero reprodutor de procedimentos de cada secretaria. Ele terá que ser formado e capacitado para estabelecer esta reciprocidade, parceria com o cidadão. Tá? Então, consequentemente, aí vem a tua questão, muito bem colocado, e eu quero aqui colocar a experiência que eu tive no Poupatempo com isso, Denis. No Poupatempo, nos seus 10 primeiros anos, foi permitido por uma determinação do então Mário Covas, que saudades, tá? Que nós fizéssemos um processo seletivo interno em todas as secretarias para trabalhar no Poupatempo. Entendeu? Durante 10 anos nós fizemos isso, que foi a necessidade de dignificar o trabalho do servidor público, do agente público, tá? E que vai exigir muito mais, Sérgio, do que as nossas exigências lá no Poupatempo. Esse trabalho é que vai exigir. Eu acho que isso é uma colocação fundamental que você fez. Eu, particularmente, vamos levar aqui para o secretário Daniel isso, tá? É fundamental levar isso. Como fazer, porque você tem toda a razão. Tem muito servidor público que gostaria de trabalhar no Descomplica. Se dignificar fazendo esse trabalho inovador, entendeu? Porque ele não é um robô, não é uma máquina, ele é um ser pensante, entendeu? Então, obrigada, Denis. Realmente nós vamos levar, né, Alessandra, para o Daniel, pensar junto com o Bruno Covas e toda a estrutura de governo, como fazer isso. Concordo com você. Concordo com você. Eu acho que só teria que acrescentar uma coisinha, que é a excelente experiência que a gente teve na montagem do Descomplica. Para ser franco com vocês, quando começou a montar o Descomplica Digital, eu tinha, de fato, porque a gente ia botar pessoas para atender o público no que elas não sabiam. Qual é a capacidade, como é que dá formação para a pessoa ser uma pessoa que fuça, se vira e consegue atender coisa que ela nem ao menos foi treinada para isso. A gente fez um treinamento, etc, etc, mas, muito além do que a gente pôde dar de treinamento, o que acontece é que a gente percebeu que a resposta da equipe foi fantástica. Que quando o cidadão é colocado na posição de poder atuar de verdade, com todas as suas capacidades, ele responde muito bem. Isso aí é uma coisa que eu queria até parabenizar os que estão aqui presentes, porque realmente foi uma das coisas que... Além, assim, superou completamente todas as expectativas que todo o treinamento pudesse pensar que pudesse acontecer. Eu acho que seria muito bom estabelecer diálogo entre as duas falas, já que a gente está falando diálogo, não é? O que vocês acham? Estabelecer um diálogo entre as duas falas? Você quer? Fazer uma colocação, assim, não mais sobre os funcionários, porque eu concordo com você. A gente até tentou fazer um chamamento bem difícil para a gente funcionário. Mas eu também queria fazer uma colocação para a Lumena, que no Descomplica a gente tem a Casa de Mediação Extrajudicial, feita pela Guarda Civil Metropolitana, que é feita muito nos moldes da mediação que será feita pela ouvidoria e que a gente achou incrível, porque a gente precisa informar o cidadão sobre os direitos e como ele buscar os direitos, e hoje a gente sentia que a judicialização era um caminho... era o caminho que a população procurava, e com a mediação a gente encontra uma outra solução que é maravilhosa, e a gente vê o resultado da mediação lá no Descomplica, né, dos conflitos da sociedade. E eu acho que é uma oportunidade de usar, inclusive, esse espaço. Acho que vale a pena fazer uma discussão com a Secretaria Municipal de Segurança para aproveitar esse espaço para, de repente, fazer uma mediação
dos casos de ouvidoria nesse espaço, né, que a gente já tem no Descomplica, que é também aproveitar os recursos já existentes para a gente fazer outros trabalhos. Acho que pode ser uma maneira da gente... A gente pode discutir isso para ver se é viável ou não, né? Mas a mediação faz um trabalho incrível lá no Descomplica. Viu, Lumena? E obrigada pela sua apresentação. Alguém mais? Obrigada. Só queria colocar quando que vai entrar a mediação na ouvidoria? Vai entrar naquilo que, de fato, a gente mapear e verificar que é possível. Por exemplo, nós respondemos os recursos, em 2º grau, do pedido de informação da administração pública. Então, aqui, se alguém já recebeu um pedido da administração pública, tem que responder, tem 20 dias, tem um prazo de mais 10 e tem o primeiro recurso. Se, porventura, o cidadão não se satisfizer com a resposta, tem o 2º recurso, que quem aprecia a ouvidoria. E também, se o órgão não responder, já vai de ofício para a ouvidoria. Então, o que a gente tem percebido? Que, muitas vezes, aquele pedido de informação que é concedido, é informado, ele vira, na fase recursal, como uma reclamação. Então, acaba sendo aquele inconformismo. Então, você tinha um método antigo, bom, chegou até a fase recursal, SEMAI definiu, sai publicada a ata da reunião no Diário Oficial, acabou. Não, ao contrário. Então, nós vamos encaixar o quê? Essa oportunidade de conversar. Então, olha, você transformou o seu pedido. Então, nós temos alguns casos assim, que já estamos trazendo. Essa é uma das situações. Outra situação é que, às vezes, o órgão diz o seguinte: olha, para eu resolver isso, pede, por exemplo, escola, pede para a mãe vir até aqui, que a gente vai conversar com ela, tal. A pessoa não quer, a pessoa tem medo. Então, o que se oferece? O que se pretende? A gente pretende, estando no Descomplica, né, que falta exatamente o funcionário, né, que foi o ponto da minha conversa com o subprefeito, é exatamente... Então, o que acontece? Que a gente possa nos encontrar, então, no Descomplica, usar a estrutura. Então, onde é que nós vamos nos encontrar? Funciona sob adesão, mas para você, onde é melhor ir? Aonde que você estiver. Então, essa é uma outra forma. Então, na verdade, a gente vai incluir no fluxo. Tem uma lei municipal de 2016 que, na Secretaria da Educação, deveria ter uma comissão de mediação, né? Que isso poderia ser potencializado. Além da segurança urbana, além de algumas outras secretarias, tem sempre uma vertentezinha, né? Cumprimentei aqui o seu Itiro, que veio de Direitos Humanos, que também tem um outro momento que é possível, né? A pessoa com deficiência também. Então, é, de fato, uma coisa... A técnica ela é universal, ela está disponível para todos. Bom dia, meu nome é Roberto, eu trabalho na Secretaria de Gestão e nós temos uma área da nossa uma divisão da nossa coordenadoria que presta serviço de atendimento direto para o cidadão na galeria, para a Prestes Maia, que eles precisam dar vistas em processos encerrados. Eu acho sensacional a ideia do Descomplica e essa inovação de fazer um atendimento do que você precisa. Aí eu tenho umas dúvidas. No questão, quando está tudo funcionando, é uma coisa. Então, quando o atendente recepcionou o cidadão e resolveu a situação, é um caminho que foi traçado. Agora, eu tenho uma dúvida no trajeto quando tem problemas. Então, aqui você falou de ter... É uma pergunta para todos. Na questão de atendimento ao cidadão. Se o munícipe já não compreendeu as regras do atendimento, já foi no atendimento completamente errado, ele gera toda uma confusão, faz uma pressão enorme nos atendentes, eles ameaçam desde o segurança, desde a recepcionista, desde a própria pessoa que está atendendo no balcão, a pessoa que vai processar o funcionário, vai tentar demitir, vai subir para o chefe do chefe do chefe.
chega aí até no próprio gabinete, no terceiro andar, faz todo um barraco para ser atendido, sendo que ele não cumpriu as obrigações dele de seguir a regra do atendimento mínima. Então, o documento, ir no prazo, ir no horário do atendimento. E eu queria entender como que está sendo regulado isso daí, como que é o tratamento, como que a ideia do Descomplica Digital funciona nesses casos de problema, da pessoa ser mal educada e partir meio que para cima mesmo do atendente. E na hora da ouvidoria eles mandam um recado assim: o atendente da praça deu as costas para o cidadão. Só que não foi bem só dar as costas. A dar as costas foi a decisão mais simples de se afastar para evitar mais problemas, porque a pessoa não conta que antes de dar as costas ela xingou o atendente, fez barraco, gritou no meio da fila, queria cortar a fila. Então a isonomia do direito de quem chegou primeiro, retirou a senha primeiro. Como que está sendo tratado isso? Se tem alguma regulação? Porque também antigamente na praça de atendimento a pessoa ia para somente dar vista num processo. Quando o atendente falava, você não precisa tirar cópia disso, dava um direcionamento fora do escopo do serviço, a pessoa tirava uma cópia e voltava lá falando, foi errado, ele me falou para fazer só isso, e eu precisava de mais coisas. E agora? Então, fora dessa, assim, esse pensamento fora da caixa é super interessante. Eu defendo essa proposta. Acho assim, realmente tudo que foi exposto é um diferencial do Descomplica, então tem um espaço reservado para isso. E eu queria saber mais como funciona na hora dos problemas, né? Porque na hora que ele está vendo como parceiro é uma coisa, quando ele está vendo como, não, você não é meu parceiro, como é que isso vai ser trabalhado? Eu tenho aqui, mas até pegar o slide acho que demora um pouquinho, né? Primeira fala, acho que é importante, vai ser do Vinícius ali, que ele faz isso. Então, conta para ele como é que rola isso lá, depois a gente desenvolve mais. Oi, tudo bem? Eu sou o Vinícius, né, eu trabalho no setor de Descomplica Digital. Eu acho que tem algumas coisas que facilitam o nosso serviço de não ter tido... A gente não teve nenhum atendimento muito problemático. Na minha experiência pessoal, tive somente uma cidadã que foi mais mal educada, me chamou de burro, mas acabou se resolvendo também ali mesmo, né? Eu acho que muito... Eu não sei se... Agora, eu não sei também, talvez, se a abordagem, ou talvez o que a pessoa vem buscar, ou talvez para ela, às vezes, receber uma coisa que ela não esperava, isso ameniza também a tensão. Isso talvez eu acho que é uma característica. Nesse atendimento que foi mais complicado, a mulher queria fazer... Ela tinha levado os documentos errado na caixa. E ela queria saber se ela tinha direito ao saque do PIS. Só que ela precisava de um documento que comprovasse que ela fosse herdeira emitido pelo INSS. Só que o pai dela não tinha PIS, tinha PASEP, e já havia sacado quando ele se aposentou, que pouco tempo depois ele faleceu. Então ela não sabia disso, ela não sabia desse trâmite. E ela estava brava com a pessoa da Caixa, que realmente respondeu correto o documento que ela precisava, mas sem levar em consideração o resto das coisas. Então ela chegou, ela ficou brava comigo, porque eu também procurei pelo PIS, e eu falei, olha, pelo que eu estou vendo, eu não estou conseguindo, deixa eu ver seus documentos. E aí foi quando ela me chamou de burro. Eu falei assim, olha, eu estou tentando te ajudar, e você não tem que ser agressiva comigo. E acabou que eu resolvi, expliquei para ela o que ela tinha que fazer, aonde ela tinha que ir, e que ela provavelmente não teria direito, porque era o que o site mostrava. Mas ela continuaria com a pensão dela, porque ela era filha de militar, né? Mas eu expliquei a coisa se resolveu. Eu não sei como que... Nunca aconteceu um evento desse de agressão, mesmo a pessoa chegar querendo agredir a gente. Agora, eu não sei se também porque o setor, a pessoa não procura a gente já para fazer um serviço que é definitivo ali. Mas sempre a gente conseguiu mediar muito bem esses conflitos. Então, só talvez essa coisa da pessoa sempre ver a tela ajuda muito. Porque ela vê que, por exemplo, quando dá defeito em alguma coisa, o CPF e o site vive saindo do ar. A pessoa percebe que a gente está tentando fazer, várias vezes preenche o formulário e não vai sair. Então ela fica mais sossegada porque ela percebe que a gente tentou fazer o serviço, mas infelizmente não foi possível.
Quando a gente estuda mediação, a gente faz estágio probatório. E o objetivo é exatamente esse, pegar aqueles que são resistentes. Aquela pessoa que não sai da posição dela e não quer sair, não, porque não, porque não, porque não. E aí, entre as técnicas, tem o parafrasear, por exemplo, ou tem outras formas que você conta a história para a pessoa, quando ela escuta a história dela, ela se vê diferente, ela se vê em outra posição. Enfim, são perguntas-chave também. Você gostaria que eu fizesse isso com você? Você está me chamando de burro. Quer dizer, respeito a tua opinião, mas você gostaria que alguém também tivesse esse tratamento com você? Quando você lança a pergunta, nessa situação, como você resolveria? Uma vez atendi uma denúncia que ele falou, e tinha cara de boato. Tá, ok. Daí eu comecei a fazer perguntas objetivas. No final, o que você espera com a sua denúncia? Né? E na hora que eu falei, o que você espera com a sua denúncia? Aquilo que você falou. Eu queria que demitisse a pessoa. Então, a questão é pessoal? Não, não é pessoal, é profissional, porque, enfim, você acaba conduzindo por caminhos por meio das perguntas, que se chama espiral de perguntas mesmo. E com isso você consegue quebrar as resistências. Não é fácil, é super, você tem que desenvolver. Com relação à EMASP, né, sou fã, fiz parte ali um período como instrutora, inclusive, do atendimento, e é muito boa a dinâmica com os cases, né, com os grupos que discutem, e na área da saúde, os depoimentos ali que surgem, né, daqueles servidores que atendem o público são terríveis, né? Principalmente na área da saúde, são coisas assim. Um que eu não esqueci, que eu aprendi lá na EMASP, que foi uma mãe que queria que o filho fosse atendido numa unidade que não era de atendimento, não era uma UBS, enfim. Era uma unidade que não tinha o pronto atendimento, não era um pronto-socorro. E a mãe queria que atendesse o filho, enfim, estava convulsionando, aquela coisa desesperadora. Aí o que ela fez? Ela pegou e deu um murro no vidro para quebrar, para ela se machucar, porque daí todo mundo viu sangue e saiu todo mundo correndo. Então, o treino para o não previsto, o treino, a resposta ao imprevisto, ela é fundamental. Inclusive no que falou o Sérgio, né? Porque você não sabe o que o cara vai te pedir. Então, você tem que estar preparado com conhecimento, mas você tem que estar preparado também com o emocional. Que eu acho que na área da saúde, especialmente, e isso, dos cursos que eu participei, como aprendiz e como instrutor, eu achei fantástico mesmo a dinâmica e os depoimentos dos colegas. Porque acontece, sim, da gente apanhar às vezes. Obrigado. Então, mas... Pois não. Essa questão, a gente discutiu um pouquinho isso, porque é o seguinte, a gente foi tentar ver se conseguir parceria. Tem um monte de coisa para discutir. Uma delas é essa. É facílimo ser parceiro de um cara que vai procurar um direito e ele tem direito àquilo. Ou ele não tem direito, já não é tão fácil ser parceiro dele. Então a pessoa quer o Bolsa Família, por exemplo. Mas ele não se enquadra lá. É que ser parceiro dele não significa falar assim, simplesmente, não. É o seguinte, qual é a sua situação? Porque realmente tem algum problema. Ele não foi lá à toa fazer aquilo. E muitas vezes ele não se enquadra no Bolsa Família, mas se enquadra no programa estadual ou em outra coisa. Quer dizer, há outras coisas que você pode oferecer para as pessoas, no Descomplica Digital pelo menos, e que você abre o leque de opções para a pessoa e vê, olha, você veio aqui focado no negócio, você não tem direito a isso, mas você não se resume a isso, às suas oportunidades. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é que, além de direitos, as pessoas normalmente procuram o serviço público porque são obrigadas. Para cumprir uma obrigação, pagar imposto, esse tipo de coisa. Muito bem. Ser parceiro numa obrigação, no Poupa Tempo, nasceu disso, é de ser parceiro, na verdade, né? Já que você vai ter que cumprir a obrigação, a forma melhor possível, mais confortável e principalmente a pessoa entendendo por que é que ele tem aquela obrigação e o que ele vai... Então, essa coisa, às vezes, aparece também. E, por último, tem os casos, os caras que vão regularizar uma situação porque eles foram fiscalizados.
Ele chegou multado lá. Se a pessoa for atendida e se ela não souber por que ela foi multada, é ridículo exigir que ela pague. Mas se ela souber por quê, precisa saber por quê. Se ela esqueceu, ela está tentando fraudar. Essa conversa ela tem que ser franca, e se isso é franco, é possível colocar na mesa. Mas, às vezes, o cidadão quer enganar o atendente. Às vezes, o cidadão quer cooptar o atendente. Não, pega aí, bota a minha renda menor, senão eu não consigo o Bolsa Família. Como é que você faz? Então, você tem que, de fato, estabelecer uma parceria com ele, mas uma parceria pela cidadania. Fala, cara, você vai estar querendo furar a fila, é isso? Bom, como é que você trata essa situação com a pessoa? Você tem que conduzir para isso. Agora, essas situações mais agressivas, etc., é engraçado que a gente tem pouquíssima notícia de acontecer algo parecido com isso no Descomplica Digital. Porque a própria relação de proximidade e cidadania fica uma coisa lá que é meio descabido o cara vir querer fazer esse tipo de coisa. Mas, além disso, a própria transparência, ela cria também essa possibilidade de diálogo mais franco e a pessoa confia no atendente. Começa a confiar no atendente e começa a aceitar o que ele fala. Mas quando a gente começou a conversar com os outros atendentes para ver se a gente botava lado a lado, o atendimento lado a lado em todos os outros órgãos, a primeira coisa que o pessoal fala assim, vão bater em mim, vão não sei o quê, vão... E também, na verdade, apareceu mais ainda preocupações com assédio sexual, por exemplo, esse tipo de coisa. Porque a pessoa está do lado, está à distância da mão, etc. Né? E a gente começou a perguntar, no Descomplica Digital, não é um problema isso no Descomplica Digital, nunca vai. Mas a gente descobriu que é um problema no frente a frente, acontece pra caramba no frente a frente. E no atendimento frente a frente, a agressividade é muito maior e o assédio também. E aí, inclusive, alertou a gente para que nos treinamentos, isso aí para vocês é importante, não pode faltar um treinamento específico sobre como é que você age sob situação de assédio ou violência. Eu acho que isso é uma coisa que é indispensável para o treinamento do atendente. Né? Agora, o que eu diria para você é o seguinte, é que, na verdade, o Bruno tem uma teoria importante, que é aquela coisa assim, né? O cara, quando está dentro do carro, ele xinga, mas de boca cheia, né? Mas na calçada, em frente do cara, ele... É outra coisa. Porque ele está exposto também. Quer dizer, quando você se expõe e expõe a pessoa ao mesmo tempo, a coisa fica um pouco diferente a relação. Né? É uma relação desarmada. Quando você está dentro de um carro protegido, ainda por cima, com aquele carro grandão ainda por cima, você fica bem valente. Quando você está cara a cara, já é um pouco diferente. Fala aí. Gente, meu nome é Otávio, eu trabalho no Descomplica Digital também, junto com o Vinícius. Algumas vezes a gente não conseguiu resolver a situação por questões de legal mesmo. Então a gente tentou lá para descobrir, ele não tinha um cartão cidadão para você poder tirar o status do Fundo de Garantia. A gente não conseguiu fazer o status do CNIS dele, né, do histórico lá do Estado Previdenciário. E ele teve que ir na Caixa para ele poder tirar um extrato do Fundo de Garantia para poder ter o número da carteira de trabalho para poder tirar a segunda via. Mas em momento algum houve nenhuma reação negativa a isso, porque ele viu que a gente tentou de tudo. Né? Tem senha? Não tem. Vamos tentar tirar aqui. Responda as perguntas, né, que o INSS faz. Não conseguimos. Falei, cara, você vai ter que ir aqui na Caixa para poder tirar. E em momento algum houve o cara jogar, coisa assim. É isso que eu queria falar. E outra coisa também, a gente tem muita interação com as outras secretarias, né? Então a gente vai até o final, né? A gente vai até o final para poder espremer todo mundo para poder resolver a questão do cidadão. E a gente busca muito o suporte nas secretarias lá que tem lá. Tá bom. Chegou, não cumpriu, não trouxe o documento, etc., a primeira reação nossa não é falar não.
jeito a gente vai dar? A gente telefona para a pessoa, deixa a pessoa, usa o telefone aqui, pega para alguém na sua casa, trazer para você o negócio. A gente fala para as pessoas. Quer dizer, a gente espera a pessoa, o parente trazer o documento, para que então a gente vai até a última tentativa. Isso também facilita também a desenvolver o clima, né? Eu só queria comentar rapidamente, eu conheço essa realidade que o Roberto está contando, né, esse serviço especificamente, e eu acho que tem um problema que é de trás, assim, né, por que o cidadão vai lá? Ele já vai lá porque é uma demanda do Estado, né, e para procurar um documento aí ele não consegue, e é uma dificuldade para chegar até isso, então é uma coisa de trabalhar atrás, assim, né, nessa simplificar os processos, enfim, desburocratizar, digitalizar, enfim, outra coisa. Então, sobra para o atendente, mas tem um trabalho atrás, assim, a ser feito. Enfim, não é tão simples. Então, última pergunta, né, para a gente encerrar. Tá. Então. Não, pelo contrário, eu queria agradecer essa oportunidade e dizer que a ouvidoria realmente funciona. Para mim, que estou há 40 anos na prefeitura, meu registro que é errado, tá, gente? Eu não sou tão velha assim, não. Mas eu comecei a mexer com o público lá de trás, desde o arquivo geral, e aí hoje a gente atende, lá na Secretaria Municipal de Gestão, a gente atende munícipe de São Paulo todo e todas as secretarias da Prefeitura Municipal. Tudo que vocês precisam de processo, de visto, sei o quê. Só que para nós, jogam tudo. Como vocês falaram no começo, casamento, o que eu faço. Mas o que nós aí, em 4 pessoas ou 5, principalmente o coordenador Paulo Roberto Dutra, faz? A gente fuça e encaminha a pessoa, que é o que vocês estão fazendo. A gente vai naquele sistema, olha, mas eu gostaria de saber o que está acontecendo, eu não consigo receber a pensão do meu marido. Tá, era ele funcionário público? É. Olha, então nós vamos dirigir você para o DRH, para a pessoa que mexe com pensões. A gente direciona já. Olha, se você não conseguir nesse ramal, você digita tudo. Então, você faz uma avaliação, que é isso que eu falo. A pessoa tem que ter coerência, fuçar, e passo a passo. Você consegue administrar com que quem está do outro lado seja bem visto. Aí até a gente brinca, lá cai tudo. E todos procuram as mesmas pessoas. Por quê? Porque você dá uma informação correta. E o que você não sabe, você corre atrás. É isso que eu gostaria de saber. Queria agradecer e comentar o que você falou, que é o seguinte, também, sempre que a gente começa a falar essas coisas todas, é muito comum, e é realidade, as pessoas falam o seguinte, mas eu já fiz assim, eu já faço assim, quando a pessoa estou atendendo, eu viro a tela para a pessoa para mostrar o negócio, blá. Então, na verdade, o que a gente está fazendo também é quase como se a gente está tendo uma forma de institucionalizar umas práticas que são muito boas e que estão disseminadas no atendimento que é feito com qualidade para os atendentes que têm sensibilidade para isso, né? Então, isso é outra... Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que ficou até essa hora. Agradecer a Vera. Muito obrigado e até a próxima edição do Diálogos.